Olá, boa tarde. Meu nome é Marcelo Brito, sou professor de artes visuais. Fizemos a análise das obras do passo 1, passo 2. Hoje faremos a análise das obras do passo 3, das obras de artes visuais. Então vamos lá. Pois bem, espera, esse aqui é o material errado. Um minutinho. Exato. Pois bem, faremos a análise das obras, tá? As obras de artes visuais. Essa terceira etapa, as obras elas iniciam por volta de 1920, tá? Então os primeiros movimentos de vanguarda, e ela vai até a arte contemporânea, tá? Passando lá pelo pós-moderno e por aí vai, falando sobre contemporânea brasileira. Então a primeira obra é uma obra cubista, tá? O movimento cubista, ele começa na primeira década do século XX, tá? É um movimento que começa na Itália. Esse movimento cubista, ele vai ser influenciado pela arte do pós-modernismo, tá? Paul Cézanne será um artista dentre os pós-impressionistas que contribuirá para o surgimento do movimento cubista. O que Paul Cézanne vai fazer? Ele vai pegar uma imagem e ele começa a fazer fragmentação dessa imagem a partir de formas geométricas, tá? Então, já no modernismo, nos movimentos de vanguarda, Pablo Picasso e Georges Braque serão os principais representantes dessa corrente, tá? Dessa forma de representação de imagem. Então, recapitulando, o cubismo ele tem sua origem no pós-impressionismo, tá? 3 artistas impressionistas contribuirão diretamente com a arte do século XX. Serão eles Paul Gauguin, influenciando para o surgimento do fauvismo, Paul Cézanne, influenciando para o surgimento do cubismo, e o outro Van Gogh, tá? Que ele vai contribuir para o surgimento do expressionismo. Então, movimentos que aconteceram no finalzinho do século XIX, eles são a base para os primeiros movimentos de vanguarda, tá? O nome dessa obra, tá? O Acordeonista. Para quem não se lembra, o acordeão, ele é um instrumento musical que ele tem o formato de uma sanfona, tá? Ele se parece com uma sanfona. Nesta obra, o Pablo Picasso ele vai fazer a representação deste músico com este instrumento, tá? Só porque o que acontece? Só para eu não me perder, tá? O que acontece? No cubismo, nesse cubismo mais puro, que vai ser o cubismo analítico, os artistas eles pegarão uma imagem, fragmentará essa imagem em formas geométricas, tal, ou seja, ele vai decompor essa imagem a partir das formas geométricas, e ele vai montar de uma forma meio que aleatória. Vamos imaginar, por exemplo, peguei um cubo mágico todo configurado e fiz a desconfiguração, tá? No momento em que eu faço essa desconfiguração, eu já tenho uma outra forma de composição, tá? Então vamos imaginar um artista que está relacionado lá ao cubismo, ele pega a minha imagem, fraciona, tá? Esse meu corpo a partir de formas geométricas,
E na hora de montar, ele não vai ter essa preocupação de, tipo, por exemplo, os meus olhos está aqui nesse plano, ele vai ser montado na frente, então esse olho pode ser colocado lá atrás, pode ser colocado do outro lado, tá? Então, o cubismo ele vai ser baseado nisso. Pode ser que na obra fale mais alguma coisa específica sobre o tipo de cubismo, tá? Essa obra ela é cubismo analítico. Vão existir dois tipos de cubismo: o cubismo analítico e o cubismo sintético. O cubismo analítico, a gente consegue perceber facilmente as formas geométricas nas quais a figura tá, ela foi desmembrada, tá? Uma outra característica deste cubismo analítico é que as pinturas serão monocromáticas, olha só. Ele vai pegar vários tons pastéis e vai empregar na composição da imagem, tá? Uma coisa interessante para o cubismo analítico é porque ele já entra num processo tão aprofundado de abstração que a imagem ela perde características figurativas. O que seria o figurativo? Figurativo é quando você observa uma imagem e você consegue reconhecer figuras da natureza, ou figuras de imagem, ou figuras fantasiosas, não importa qual, tá? Mas que essa figura ela seja visível. Nesse caso dessa obra, percebemos que essa figuratividade ela se ausenta, tá? Então a obra ela tem uma relação muito mais forte com o abstracionismo do que com a figuratividade. Essa aqui, cubismo analítico, tá? Não esqueçam, cubismo analítico é quase abstrato. Já no cubismo sintético, a imagem ela vai ser representada de uma forma simplificada, porém, será fácil fazer a análise, tá? Existe a estilização e o naturalismo. Naturalismo sou eu aqui como eu estou. Estilização é quando quando ou eu faço ou alguém faça uma representação minha de forma estilizada. Um exemplo de estilização, Simpsons em relação aos seres humanos. Eles representam seres humanos, só que quando aquela imagem ela é representada, ela perde todo o naturalismo e ela entra em todo um processo de estilização, de dedos, figuras amarelas, os traços não são exatamente como os nossos, tá? Essa estilização ela vai estar muito mais no cubismo sintético, tá? Aqui no caso do cubismo analítico, ela já entra no abstracionismo, muitas obras delas, tá? A gente não consegue perceber, por exemplo, claramente este acordeon ou claramente a figura deste homem, tá? Ou seja, ela está toda decomposta a partir de formas geométricas, beleza? Pois bem, primeira obra, O Acordeonista, do Pablo Picasso. Segunda obra. A segunda obra será através, tá, de Cildo Meirelles. Essa obra, ela entra no contexto de instalação artística, tá? Para vocês entenderem o que é a instalação, existe a pintura que vai estar ali fixa em uma parede, tá? Seguindo os parâmetros mais tradicionais de exposição. Hoje, por exemplo, muitas vezes o MASP vai colocar essas pinturas suspensas, tá? Então, muitas vezes o que é uma pintura numa exposição, elas vão ficar parecendo instalação. A instalação ela vai ocupar o espaço, ela pode utilizar desde o chão, paredes e teto, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de uma escultura vai ser uma obra única, tá, dentro daquele espaço, ou seja, podem ter várias esculturas ali, porém cada escultura ela acaba sendo um objeto único que você pode fazer um percurso tridimensional, tá? Dar uma volta através dela, ou seja, pegando a ideia da tridimensionalidade. Então a escultura ela pode ser exposta em qualquer canto desse espaço, tá? E a pintura, por exemplo, ela pode estar na parede, falando do mastro, por exemplo, que ela vai estar suspensa. Essa obra, por exemplo, ela é uma instalação e ela ocupa este espaço, tá? Esse espaço expositivo. Essa obra, através de Cildo Meirelles, tá? Que é um dos grandes artistas da arte contemporânea brasileira, principalmente quando entra no prospecto da arte conceitual, tá? O que seria arte conceitual? A arte conceitual vai ser uma produção artística onde a ideia vai ser muito mais importante que o próprio processo de produção daquele determinado trabalho. Ou seja, uma arte que não é conceitual. Leonardo da Vinci foi lá, fez um esboço da Mona Lisa, depois ele vai passar por todo um processo de produção até que ele finalize, passando ultimamente ali por uma vernissagem e tal.
Quando se fala da arte conceitual, esse processo, tá, de produção, ele não tem tanta força. O conceito, a ideia em si será o relevante. Dentro desse contexto, dessa instalação, que ela tem essa relação com a arte conceitual, o interessante dessa obra é que ela é uma obra para ser transitada neste espaço, tá? Para quem, com certeza vocês já ouviram muito falar sobre Brumadinho. Brumadinho foi aquela cidade, né, que teve o rompimento da barragem, aquela tragédia e tal. Inhotim é uma fazenda de arte contemporânea, tá? Ela tem muitas obras de arte contemporânea que ficam a céu aberto. E os grandes artistas brasileiros, tá? Desde o do movimento neoconcreto, tá? Até o contemporâneo propriamente dito, tem várias obras deles lá, inclusive de Cildo Meirelles. Essa aqui não é a única obra de Cildo Meirelles. Tem obra na parte externa, tá? Ao ar livre. Tem um outro trabalho dele que é Desvio para o Vermelho, que é um espaço onde todos os elementos desse espaço eles estão pintados de vermelho, tipo, por exemplo, o chão é vermelho, o quadro na parede é vermelho, o telefone é vermelho, tudo é vermelho, tá? E ele vai fazer lá, no caso dessa outra obra, uma relação com o período de ditadura militar. Essa obra, ela é bem interessante, que tem parte que parece uma trincheira, como se fosse aquelas trincheiras das primeiras guerras mundiais, tá? Da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Trincheira, né, que é aquele espaço, aquela valeta que é cavado, onde o soldado fica ali. E é interessante que você vai transitando por esse espaço e você vai pisando em cacos, tá? Em cacos de vidro real. Então ele traz uma sonoridade, além do mais, o Cildo Meirelles ele vai trabalhar com outras questões sensoriais também, tá? Então essa aqui é uma obra de arte contemporânea, ela é uma instalação. A ideia do artista, tá? Desculpa. A ideia do artista, na verdade, vai ser que o espectador ele interaja com esse espaço, tá? Ele sinta, ele reflita, ele vivencie, tá? Tenha experiências pessoais que são direcionadas pelo artista, mas que, por exemplo, para mim, o pisar em caco pode ter uma referência diferente em relação a outra pessoa, beleza? Então vamos para a próxima, né? Próxima obra. A próxima obra do Paz é uma obra que ela se insere no movimento expressionista, tá? Como eu falei para vocês, o expressionismo ele vai ser um movimento que ele vai ser influenciado por Van Gogh, ele vai ser influenciado por Munch, tá? Aquele cara lá do grito. Tem outro artista também, um austríaco, Egon Schiele. Ele também terá muita contribuição para o que vai ser o movimento expressionista. Este movimento expressionista ele começa de fato na Alemanha, porém, muitas obras do Van Gogh, do Egon Schiele, do Munch, por exemplo, elas são consideradas obras expressionistas, tá? Porque ela vai trazer as características e especificidades das obras que foram intituladas como o expressionismo. O expressionismo ele vai ter uma grande influência da obra, né, o Grito, lá de Munch, onde a obra representa uma ponte, né, uma figura andrógena, naquele pôr do sol de Oslo, né, a obra ela é feita com linhas sinuosas, tem tonalidades vermelhas, tonalidades pretas, tá, que também é característico um pouco do que foi o movimento fauvista, tá, então ela vai trazer um pouco do fauvismo, mas ao mesmo tempo ela vai ser carregada de uma expressividade. Quando se fala no expressionismo, vamos imaginar a expressão mais potente de uma felicidade, tá? Isso não entra no prospecto expressionista. Por quê? Essa expressão que ela vai estar sendo representada, ela vai estar mais voltada à melancolia, tá? O movimento expressionista, ele não vai ter, por exemplo, uma corrente ativista, como, por exemplo, no Renascimento, né, tinha um pensamento filosófico lá do humanismo e tal. Por exemplo, no realismo, as ideias de Karl Marx e de Engels ela vai contribuir para que artistas se tornem politizados, tá? No século XVII, finalzinho do século XVII para início do século XVIII, tá, com a Revolução Francesa,
As ideias iluministas, elas também reverberam em obras artísticas, tá? Então, aqui é um autorretrato do Ernest, tá? Com o soldado. Percebam que, como características expressionistas, a obra ela traz um ar de melancolia, tá? Os sentimentos que normalmente são expressados no expressionismo vai ser a tristeza, a solidão, o amor, não aquele amor bonito correspondido, mas vai ser o sofrimento daquele amor carregado, potente, ou ele não é um amor correspondido, ou ele é um amor traído. Então, o medo, a prostituição humana, tá? Então, esses temas eles eram mais apreciados por esses artistas. O expressionismo ele vai ser dividido por Cavaleiro Azul e A Ponte, tá? Ambos começam na Alemanha, tá? O Cavaleiro Azul ele começa em Dresden e A Ponte ela começa em Munique, tá? Então são dois movimentos artísticos ou melhor, é um movimento artístico que ele traz esses dois desdobramentos, tá? O movimento Cavaleiro Azul, as obras serão mais espiritualizadas, tá? No caso da Ponte, né, que é esse movimento que vai ser influenciado pelas obras de Munch, ele vai ter uma característica um pouco mais grotesca, bizarra, tá? E ele vai fazer uma crítica também sobre essa sociedade moderna, tá? Então, ele vai ser um movimento em que as obras serão, as figuras, tá? Terão características mais estilizadas, mais simplificadas. Normalmente eles trabalharão com cores arbitrárias, tá? Como, por exemplo, lá no Simpson, né? Paul Gauguin vai fazer muito isso lá no pós-impressionismo, que é representar as figuras não necessariamente com as cores da natureza, mas com as cores que o artista entende que trará potência, tá? Para esta obra. Próxima obra é uma obra de Frida Kahlo. Interessante pensar em Frida Kahlo, tá? Como modernista e também como artista. O século XX ele vai ser muito mais libertador, tá? Quando a gente fala desse contexto artístico de uma academia, de uma crítica tradicionalista. Existiram artistas mulheres em outros momentos da história, tá? Mas, por exemplo, Artemisia, Lebrun, foram artistas que foram muito bem referenciadas nos seus períodos, tá? Mas, normalmente, a academia, ela tinha uma preferência por figuras masculinas, tanto que se formos, né, por exemplo, pegando o período gótico, os artistas que produzirão ali, tá? Então, vão aparecer, por exemplo, Giotto, tá? Que é um artista de sexo masculino. Renascimento, vários deles, né? Rafael, Michelangelo, Donatello, sei lá, tantos outros artistas lá daquele período. Período barroco, né? Caravaggio, Velázquez, Vermeer, Rembrandt, ou seja, todos esses artistas daquele período aqui no Brasil, né? Mestre Aleijadinho, Mestre Ataíde, mudando, tá? Neoclassicismo, então tem lá, por exemplo, o David, que era pintor oficial de Napoleão Bonaparte, por aí vai, tá? Então, a figura masculina ela vai ter uma representatividade muito grande. Frida Kahlo, né, uma artista mexicana, para mim uma das mais incríveis do século XX, tá? É uma artista que, pela crítica, ela pode ser vista como uma artista surrealista devido ao fato de que suas obras elas não trazem uma acomodação real, tá? E muitas obras dela ela vai trazer várias subjetividades que, sim, se caracteriza com o sonho, com a fantasia, com o orínico, tá? Mas que, para Frida, ela estava fazendo pinturas da sua própria vida, ela estava se retratando, né? Então, quando a gente fala lá sobre o movimento expressionista, muitas características deste movimento expressionista estarão inclusas nas obras de Frida Kahlo, tá? Como vocês podem perceber, quando ela traz um ambiente mais inóspito, quando ela se coloca com uma coluna toda triturada, quando o corpo dela está perfurado por pregos, quando um cervo, né, tem a cabeça dela e ele foi flechado. Então, essas obras elas se relacionam tanto com o movimento expressionista,
tanto como para o movimento expressionista, quanto também para o movimento surrealista, tá? Dos surrealistas lá, Salvador Dalí, René Magritte, dentre outros artistas desse período. Nesta obra, Frida Kahlo, tá? Ela estaria aqui, tá? Exatamente na fronteira do México com os Estados Unidos. Essa paisagem aqui já mostra a ideia da industrialização fordista, né? Aqui no fundo uma construção caracterizada pela civilização asteca que está lá no ambiente mexicano, figuras que são relacionadas à cultura mexicana, tá? É interessante que a Frida, de um modo geral, né, ela acaba fazendo exposições nos Estados Unidos. Ela que era esposa de Diego Rivera, um grande artista muralista lá do início da primeira metade do século XX, né? E a gente percebe, né, que ela vai fazer essa relação tanto dos Estados Unidos quanto também do México, né? Ou seja, até mesmo o trânsito, proximidade, a influência, né, que os Estados Unidos ele acaba tendo sobre boa parte do mundo. Porém, a Frida ela tinha uma característica que para mim é extremamente positiva, que Frida ela era enraizada às questões culturais mexicanas, tanto que essas particularidades, tá, ou seja, da sua herança, da sua essência, isso vai ser muitas vezes representados em sua obra, tá? Então, nesta obra, perceba que existe a fronteira, né? Porém, quem se sobressai na imagem é a própria Frida Kahlo, né? Ela que sofre um acidente ainda na passagem no início, né? No final da sua adolescência, vamos dizer assim, e ela vai ter uma bacia perfurada por uma barra, e esse acidente ele vai fazer com que ela vá passar muito tempo de cama, né? Então, esse período ela vai ter como referência a própria imagem. Então, ela, através do espelho, ela vai fazer uma série de autorretratos, tá? Uma característica da pintura da Frida muito é ela, né? Tipo, a poesia, a poética de Frida, ela era oriunda da sua própria figura, da sua própria imagem, da sua própria vivência, tá? Então, as relações dela era a base, né, para essa produção e essa quantidade de representações, tá? Próxima obra. Então, essa obra ela vai representar a figura de Ernesto Che Guevara, né? Che Guevara que nasceu na Argentina, foi médico, sofria por um problema de asma, e ele faz uma viagem na América do Sul, que tem até o filme que é o Diário sobre Motocicletas, que ele é o período em que onde vai despontando para Che Guevara essa ideia de um pensamento revolucionário, né, a ideia revolucionária. Então ele vai para o México, se encontra com exilados cubanos, inclusive ele tem contato com Fidel Castro, e o Che Guevara, a história dele, né, acho que o ápice da história dele, o que é mais falado, é exatamente como ele encabeça a Revolução Cubana, né? A Cuba que vivia num período de ditadura, né, lá do Fulgêncio. Então, o Che Guevara ele vai, junto com o Fidel Castro, ele vai organizar uma guerrilha, e essa guerrilha vai ser feita com populares. Então, eles vão dar treinamento para essas pessoas e por aí vai. E eles vão lutar contra o próprio exército cubano, tá? Então, a Che Guevara, com Fidel, com Raul, com Camilo Cienfuegos, tá? Serão figuras muito importantes para o que foi a Revolução Cubana. Então ele se destaca aí. Porém, depois que ele consegue êxito na Revolução Cubana, ele tenta também revolucionar na África, sem sucesso. Depois ele tenta fazer revolução também no México e também não... desculpa, na Bolívia, tá? E na Bolívia é quando Che Guevara, assim, por não conseguir angariar um grupo consistente de guerrilheiros, né? Para tentar derrubar também o sistema ditatorial. Então, Che Guevara acaba sendo pego e morto, né? Tem várias imagens dele todo cravejado de balas. Pois bem, a obra de Cláudio Tosi
ela é uma obra que, dentro do contexto artístico, a partir das suas características formais, ela vai ser uma obra que se enquadra no que foi a pop art, tá? Pop art ou art pop é um movimento que começa na Inglaterra, na metade do século XX, se destaca nos Estados Unidos na década de 60. Os principais representantes da pop art americana serão Andy Warhol, Roy Lichtenstein, figuras icônicas, né, passam a ser representadas na pop art. Então, quando se fala que o movimento da pop art ele tem uma relação muito forte com a questão do consumo, tá? Isso é o consumo não só de você ir ao mercado comprar e trazer para casa, tá? Será também o que você consome na sua própria casa, por exemplo, as figuras icônicas, as figuras midiáticas. Por exemplo, existem muitas obras da pop art, como, por exemplo, a representação do Michael Jackson, da Marilyn Monroe, ou seja, figuras que eram icônicas, tá? Interessante da pop art é que a pop art vai ser um movimento que ela vai trazer uma certa crítica sobre essa questão do capitalismo, porém, eles não serão um crítico tão ferrenho como, por exemplo, foi o movimento dadaísta, tá? A pop art, ela também se insere no período pós-moderno. O Andy Warhol, ele vai produzir várias coisas que estão relacionadas à arte contemporânea, tá? Trabalhando muito também essa questão do conceitual. Esta obra, ela fazia uma relação com a Revolução Cubana, com a figura de Che Guevara. Essa obra, ela foi produzida durante o período da ditadura militar, que começa em 1964, tá? Em 67, essa obra ela foi depredada à machada por um grupo de direitistas radicais, ou seja, não, que contribuiu muito também para a sua história. Então a obra vai ser restaurada pelo artista, mas que ele vai deixar algumas marcas, e essas marcas representam cicatrizes, tá? Desse fato, desse ocorrido. E neste mesmo ano, tá? É o ano em que o Che Guevara ele morre numa emboscada lá na Bolívia. Tá? Então, essa obra, de um modo geral, ela vai fazer uma crítica, ela vai falar sobre a questão revolucionária, e ao mesmo tempo ela faz uma crítica ao sistema ditatorial, tá, que existia aqui no país. Porém, essa obra ela ainda acontece antes do ato institucional 5, tá, que é quando o bicho pega aqui no Brasil. A próxima obra, essa obra de José Clemente Orozco, Hidalgo Incendiário, ela é a representação de Hidalgo, tá, uma figura icônica, uma figura real, importantíssimo para a independência mexicana. Perceba que o Hidalgo, né, ele está incendiando esse espaço onde ele próprio está. E aqui tem várias simbologias mexicanas, tá? Percebam que existe a foice e o martelo fazendo representação, por exemplo, do que é, né, a ideia do movimento comunista, a ideia socialista, tá? Social, povo. Ao mesmo tempo, perceba que existem suásticas aqui. A obra ela é bem complexa. Essa obra ela se insere no contexto do expressionismo, tá? Como nós vimos nas outras obras anteriores. As próprias características formais, tá? A questão da expressão aqui de Hidalgo, a tonalidade de pele dele sendo reproduzida de uma forma arbitrária. Não existia uma necessidade, tá? De um naturalismo nessa obra. Essa aqui ela é uma obra muralista, tá? Ela é uma pintura de mural, tá na sede do governo do México. Ela foi feita com a técnica do afresco. Essa técnica do afresco ela vai ser desenvolvida na Roma Antiga, tá? Quando a cidade de Pompeia e Herculana foram incineradas, foram incineradas, né, pelo vulcão de Vesuv. Na verdade, ela não foi incinerada, né? Ela foi tomada por poeira de vulcão na cidade de Pompeia e Herculano. No caso da cidade de Pompeia, existiam várias pinturas, tá, nas paredes das casas que eram feitas com essa técnica do afresco.
O Leonardo da Vinci, tá? Ele vai trabalhar com afresco lá na pintura A Última Ceia, uma das obras mais famosas do Renascimento. A técnica do afresco, ela vai ser um tipo de pintura onde o artista vai aplicar uma pigmentação, vai aplicar uma massa, uma argamassa, tá, na parede, e ele vai aplicar pigmentação enquanto essa massa ainda está fresca, tá? Por isso ela recebe este nome de afresco. E falando sobre as questões formais da obra, tá? Ela traz essa análise de uma figura icônica. Esse artista que ele vai ser um artista muralista também, junto com o Diego Rivera, tá? O que foi lá o esposo da Frida Kahlo. Um período em que o México vai estar passando por um sistema ditatorial. Então, a forma como eles tinham, né, de fazer essa crítica sobre essa questão de sociedade, de questão de ditadura, então eles faziam muito essas pinturas utilizando paredes, tá? A herança da pintura muralista está lá na pré-história, né, quando os nossos ancestrais eles faziam aquelas inscrições, pinturas e figuras nas paredes das cavernas, passando lá pelo Egito Antigo, várias pinturas muralistas. Aqui, no caso, no século XX, né, a própria ideia do grafite, né, que também tem essa relação com o muralismo, tá? Mas, de um modo geral, essa obra ela se trata de uma... como corrente artística, ela pode se inserir tanto no expressionismo quanto também na arte muralista, tá? Nesse movimento mexicano. Essas obras aqui, dessas ilustrações críticas, elas são obras bem tranquilas de análise, tá? Ela vai ser uma série de ilustrações. Nessas ilustrações, ela traz à tona a questão das desigualdades sociais, tá? E a crítica ela acontece através dessas imagens, né? Por exemplo, aqui, Apple, fazendo uma relação com a Apple, né? Lá, a empresa de grande tecnologia, uma criança pelas vertes, né? É uma criança de classe rica, bem vestida, cabelinho loiro, penteado e tal. E aqui do outro lado, uma criança com roupas bem maltratadas, bem maltrapilhas, tá? Então, Apple, a maçã, né, o que simboliza aqui a empresa, né, aqui com o nome. E aqui, um desses cubinhos aqui, ele é a representação da maçã, né? Então, ele vai trazer várias reflexões sobre isso, tendo como base, né, o que a criança come, no caso é o cubo, não necessariamente a maçã, né? Então, nessa série de ilustrações, ele vai falar sobre uma série de desigualdades, tá? Serão críticas principalmente sobre não só sobre desigualdade, mas também falando sobre esse ser humano moderno, tá? Dentro desse contexto do ser humano moderno, a questão da poluição, da degradação do meio ambiente, da ideia, né, de hipervalorização do capital, hipervalorização do dinheiro. Então, esses aspectos eles são tratados, né, nessa série de ilustrações. É interessante que vocês em casa, com um pouco mais de tempo, vocês deem uma pesquisada na internet, tá? E assim, são obras que não são de difíceis interpretação, então ela não demanda, por exemplo, eu passar horas e horas falando sobre ela. Olha só, por exemplo, né, aqui, novamente, né, uma criança brincando com o seu trenzinho, enquanto isso, uma outra criança aqui no trabalho infantil puxando uma carreta dessa de trem cheio de coisas, né? Então, ao mesmo tempo, a referência que vai ser o trem que ele é utilizado aqui como um brinquedo, como um instrumento lúdico para essa criança e para essa outra, tá? Ou seja, crianças que podem ter a mesma idade, ela vai fazer essa representação da questão da desigualdade social, tá? Pois bem, vamos para a próxima. Então, Cândido Portinari. Cândido Portinari vai ser um dos principais representantes do modernismo brasileiro, tá? Cândido Portinari que teve conhecimentos, tá, artísticos também na Europa, justamente porque ele ganhou premiação pela técnica, né, pela forma como ele pintava. Cândido Portinari ele vai fazer uma série de pinturas vinculadas a essa questão do modernismo brasileiro. Interessante que as obras de Portinari, a exemplo, por exemplo, de Tarsila do Amaral,
ele vai trabalhar essa questão do reforçamento da cultura brasileira, tá? E outro aspecto, tá, que vai ser bem comum nessa questão de uma valorização cultural é a questão da miscigenação, tá? Reparem aqui a figura, né, que observamos aqui. Ele é um mestiço, ou seja, ele vai ser o fruto da mistura de uma pessoa, né, um europeu de pele branca, com um descendente ou propriamente com um escravo, tá? Então, a partir daí, o Cândido Portinari ele vai trazer essa representação. Essa não é a única obra, tá, que Cândido Portinari vai representar essa questão da brasilidade, tanto que a gente percebe aqui atrás, que no fundo, né, as folhas de bananeira. A obra do Cândido Portinari, O Menino com a Lagartixa, tá, também trará essa reflexão, tá, sobre a supervalorização da cultura brasileira, mas ao mesmo tempo, né, se trouxermos para os dias atuais, a face do operário, né, na sua maioria, a mão de obra, quem trabalha a terra, ainda fazendo essa relação, tá, com a pessoa de pele morena, o mulato. Nesse contexto pode-se até discutir, né, uma hegemonia financeira de pessoas com pele clara. É uma obra naturalista, tanto que o Cândido Portinari aqui ele vai trazer vários elementos para representar essa cena e essa figura. Cândido Portinari, em algumas obras, ele aumenta a mão dessas pessoas, tá? Dessas figuras que são representadas por ele, tanto as mãos quanto o pé, trazendo uma relação de uma pessoa fincada com a terra, tá? Ou seja, o produtor, o homem da lavoura. Então esses temas normalmente eles têm abrangente. E além do mais, a gente percebe aqui no fundo, né, uma plantação e tal. Essa obra, de um modo geral, ela é uma obra modernista brasileira. Ela é bem pós, tá? Bem pós, não tantos anos, tá? Ela vai ser produzida 12 anos depois da Semana da Arte de 22, né? Que vai ser um marco lá para a modernização da arte brasileira, que até então o que existia aqui eram outros movimentos artísticos que aconteciam lá na Europa, como, por exemplo, o romantismo e também o neoclassicismo, tá? Beleza? Vamos para a próxima. Então, essa obra é uma escultura, Meteoro, de Bruno Jorge. Essa obra ela está lá no Palácio do Itamaraty. Ela gastou aproximadamente 6 meses para ser construída. Ela é uma obra que foi feita em mármore Carrara, tá? É uma obra que é extremamente pesada, só porque ela está aqui no espelho d'água. Então, quando observamos essa obra, a gente tem uma sensação de leveza, né? Parece que ela está flutuando no espelho d'água do Palácio do Itamaraty, tá? Essa obra que fica no... Deixa eu tentar... tá no local, tá, específico das relações exteriores aqui no Brasil. Esses blocos aqui, eles representam os continentes, tá? Então, essa obra, para o artista, ela foi criada como um símbolo de diplomacia, tá? Ainda continuando com essas referências, daqui a pouco a gente volta para o Palácio do Itamaraty, tá? As obras estão fora de ordem. Outra obra, Tarsila do Amaral, O Morro da Favela. Tarsila do Amaral, ela não participa diretamente da Semana da Arte de 22, tá? Nesse período ela não estava aqui no Brasil. Porém, ela com Cândido Portinari, eles iniciam um movimento para o Brasil, tá? E neste contexto, tá, não é indispensável se falar da questão da antropofagia, né? A antropofagia lá representada pela figura do Abapuru, que o Abapuru lá na língua dos índios Tupi-Guarani seria o homem que come gente, né? Então ele faz uma ligação direta à questão do canibalismo. Este movimento está simbolizado por essa figura do Abapuru. Ele tinha como base pegar a cultura europeia, trazê-la aqui para o Brasil, mastigar, devorar, mas o fruto dessa cultura seria algo genuinamente nacional, tá? Tanto que muitos artistas, esses artistas que fizeram parte desse movimento para o Brasil,
eles trarão o engrandecimento da questão da cultura nacional. Onde percebemos a cultura brasileira aqui? A própria ideia do morro, né? A forma como essas árvorezinhas são pintadas, os animaizinhos, as pessoas aqui, ó, percebam que todas elas, pessoas de pele negra, né, fazendo uma referência à questão da miscigenação. Neste movimento pau-brasil, ele será influenciado tanto no caso da obra da Tarsila do Amaral, ela será influenciada tanto pelo cubismo, tá? Tanto que a gente percebe várias forminhas geométricas aqui na composição da obra, quanto também para o surrealismo, tá? Só porque esse surrealismo trabalhado por Tarsila do Amaral será um surrealismo no contexto mais tropical, tá? Vamos dizer assim. Então, ele se difere muito do que foi o surrealismo de Salvador Dalí, René Magritte, Marc Chagall, tá? Que foram os grandes representantes do movimento surrealista. Esta outra obra é uma obra de Lazar Segal, ele que é da Lituânia, ele que era um judeu. Ele vem aqui para o Brasil, tá? Ainda no finalzinho do século XIX. E quando Lazar Segal vem aqui para o Brasil, ele vai fazer a primeira exposição, tá? A primeira exposição artística dele, trazendo características do que vai ser, né, o movimento moderno, ou seja, as questões lá do modernismo. Só que, logo, algum tempo depois, Anita Malfatti vai fazer uma exposição aqui de modernismo no Brasil também. Só que Anita Malfatti era uma artista brasileira trazendo expressionismo, trazendo cultura europeia, trazendo a arte que estava sendo fincada lá que era fincada lá na Europa, né? Então, no caso de Lazar Segal, ele vai ser um grande contribuidor para o modernismo brasileiro, até mesmo porque vai ser a Semana da Arte de 22. Porém, Lazar Segal ele não vai ser tão ferrenhamente criticado como, por exemplo, foi Anita Malfatti por Monteiro Lobato, tá? Justamente porque Monteiro Lobato tinha um olhar mais tradicionalista. Então, quando ele observava essa inovação, essa deformação, ele via aquilo como grotesco, de certo modo, ou até mesmo como um absurdo, tá? E a própria crítica do Monteiro Lobato, ela veio a reforçar esses artistas que estavam vinculados a essa ideia modernista de fazer com que aqui no Brasil acontecesse também um movimento de transformação. Então, esse movimento ele foi fincado, ele foi fechado, ele acontece lá no Teatro Municipal de São Paulo, no ano de 1922, tá? Então ele vai ser um arco, né? O modernismo brasileiro começa antes de 1922, mas naquele momento há um rompimento com aquelas ideias mais tradicionalistas e a partir daí começa a ser inserido aqui no Brasil de fato, né? Esse pensamento de uma arte mais moderna. Quanto ao navios de imigrantes, tá? O início do século XX, ele é marcado principalmente porque o Brasil tá nesse período, começa a implantação de usinas, fábricas, a modernização, né, ela começa a chegar aqui no Brasil, e assim, muitas pessoas na Itália, no Japão, elas começam a fazerem, né, esse processo de imigração e vindo aqui para o Brasil. E nesse processo, aqui no caso do Lazar Segal, ele vai trazer a cena de como era esse atravessar do mar Atlântico, né? Perceba que o barco ele vai trazer uma pintura monocromática também, a exemplo do que vai ser lá o cubismo analítico, tá? Só que aqui não é uma obra cubista. É uma obra que traz característica principalmente expressionista também. É uma obra extremamente melancólica e perceba a quantidade de corpos, né, de pessoas, de vidas que estão aqui nessa embarcação e buscando exatamente aquela vida melhor, né? Esses êxodos, essa questão das pessoas, né, saírem do seu lugar de origem
e buscar condições melhores atravessando um oceano, isso acontece em várias perspectivas, tá? Aqui na atualidade temos várias questões de migração, muitas delas causadas por questões econômicas, questões de guerras civis, questões religiosas, muitas vezes também por questão de preconceitos de grupos raciais, tá? Então, são vários os fatores que promovem, né, esse exercício, esse acontecimento do êxodo. Aqui, navio de imigrante de Lazar Segal, da Lituânia, que vai ser um artista que vai contribuir muito, tá, para o modernismo brasileiro, beleza? Aqui uma obra de Marina Abramovic, tá, é o Ritum Zero. Marina Abramovic é uma artista performática, tá? Vários trabalhos dela têm grande evidência, tá, dentro dessa questão da performance. Ela que ainda está em plena atividade, uma artista que tem produzido ainda várias performances. Teve, há pouco tempo, estava na Matriz do Paz, o Ritum 5, que era uma performance que ela ficava dentro de uma estrela, e essa estrela ela era feita por velas acesas, tá? Então, ela fica lá nesse espaço. E naquela performance, tá, no Ritum 5, ela chega a desmaiar, tá, por falta de oxigênio proveniente daquela queima daquelas velas e tal. Então, uma outra característica do trabalho de Marina Abramovic é que ela também se direciona para body art, tá? A body art, no caso, ela é um tipo de arte onde o artista ele vai desvendar, tá? Ele vai trabalhar a questão dos limites do corpo. Esses limites eles podem acontecer da forma mais que parece suave, mas que não é, ou de algumas formas que tenham características até um pouco mais grotescas, tá? Tem, por exemplo, um body art do artista simplesmente fazer esse movimento de fixação aqui, ó. Só que isso, depois de uma certa hora, isso começa a queimar, então você começa a entrar em carne viva, tá? É um exemplo de body art. No caso dessa performance de Marina Abramovic, a proposta dela é ficar por 6 horas no espaço. Nesse espaço terão vários objetos e as pessoas poderão fazer o que quiser com ela, tá? No caso, é uma obra muito perigosa, porque neste momento, Marina Abramovic, ela se responsabiliza sobre qualquer coisa que ocorresse por ela ali. Então, tudo isso estaria configurado ainda no contexto de trabalho artístico. Por quê? Marina Abramovic, ela coloca o corpo dela como objeto, dando vazão para que qualquer pessoa pudesse interferir, tá? Pudesse intervir no corpo dela, e da forma como eles bem quisessem. Tem um grupo, que é o grupo Empresa, esse grupo Empresa com Z maiúsculo, é um grupo performático de Goiânia, tá? Mas que ele tem uma expressividade muito grande na arte contemporânea brasileira, que eles têm um trabalho que, por exemplo, é o seguinte, um dos integrantes do grupo, tá? Eles vão vender, tá? Ou seja, as pessoas pagam um certo valor para chicotear um determinado integrante do grupo. E assim, é interessante ver o quanto a cabeça humana ela é extremamente complexa, né? Então tem pessoas que pagam de fato, que jogam toda a sua raiva chicoteando o cara lá. É o trabalho artístico? É um ato criminoso? É um ato violento? Ato criminoso ele não é considerado, ele não deixa de ser um ato violento, porque neste momento o artista, né, ele está se permitindo, ele está arcando, né, com as consequências do que pode acontecer. Nesse trabalho, Marina Abramovic, ela revela que teve momentos de extrema tensão, tá? Por exemplo, teve momentos que a pessoa pegou uma arma e colocou na cara dela. Se essa pessoa disparasse essa arma, olha só, uma arma aqui, uma arma que estava carregada. Se a pessoa dispara essa arma, neste momento, então Marina Abramovic teria morrido ou teria se ferido, teriam aferido, né? Mas por uma questão performática, tá? Ou seja, entra naquela questão, né? O artista vai fazer uma performance
ele tem que ter noção de quais são os limites e até mesmo das consequências que eventualmente essa performance ela pode trazer, tá? Então, esse trabalho, após 6 horas, tá? Essas pessoas interferindo, tá? Moldando, mexendo no corpo dela na forma como eles queriam. Ao final, quando acaba, as pessoas ficam tão constrangidas que quando ela vai em direção a essas pessoas saem todas do espaço, ou seja, deve ser um peso na consciência, né, de tratar uma figura humana como objeto. Genial, Marina Abramovic, dentro da questão performática, tá? Uma das grandes da arte contemporânea. Essa obra aqui de Mari Vieira, tá escrito errado aqui, desculpa, que é um Y, de Mari Vieira, ponto de encontro. Ela é uma obra que está lá no Palácio do Itamaraty, tá? Então, o Palácio do Itamaraty ele é a base das relações exteriores, ou seja, a questão da diplomacia tem que estar centrado neste lugar. E essa obra, ela é um ponto de encontro, ela é uma obra interativa, só que hoje acredito que as pessoas não possam mais fazer isso. Existem lâminas aqui, tá? Essas lâminas separadas por como se fossem porquinhas de parafuso, tá? E então as pessoas poderiam manipular essa parte superior aqui, tá? Só que com o tempo ela foi sofrendo desgastes, tá? A obra em si é essa aqui. Essa obra ela está envolta destes 2 bancos, esses 2 bancos no formato arqueado. Então ela tem espaço para circulação, tá? Ou seja, as pessoas podem percorrer por esse espaço, e esse espaço, de fato, a funcionalidade dele também é a ideia de que seja um centro de encontro, tá? Seja um espaço para que as pessoas sentem, para que as pessoas conversem, para que as pessoas dialogam. Então, a ideia da diplomacia, tá? Ela também é trabalhada como parte ideológica nesta obra. Beleza? Aqui o Palácio do Itamaraty, que é o Palácio do Oscar Niemeyer, tá? Aqui o Meteoro, aquela obra do Bruno Giorgio, tá bem aqui. Percebam o interessante como o Oscar Niemeyer vai trabalhar essa questão do espelho d'água, né? Ou seja, a imagem se reflete, ele duplica essa imagem. Ela se difere, né, de muitos outros dos prédios da Esplanada dos Ministérios. Isso aqui é configurado como arquitetura moderna, tá? Lembrando que Oscar Niemeyer, ele é um artista, vai ser um arquiteto que vai trabalhar com Lúcio Costa, Paul Marx, Atos Bucão, tá? Essa obra, tá? Como eu falei para vocês, ela vai ficar lá no espaço das relações exteriores aqui do Brasil. A arquitetura dela, dentro desse contexto de arquitetura moderna, Oscar Niemeyer que passa pela escola de Bauhaus, tá? A escola de Bauhaus foi uma escola que surgiu na Alemanha no início do século XX e que essa escola vai ser fechada durante a Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, tá? Era uma escola que fazia a relação do artesanato com as belas artes, com a arquitetura, ou seja, era uma escola bem completa em si. E era uma escola que se produzia muito cartazes e, além do mais, tinha um poder ideológico muito grande inserido nela, tá? Mas Walter Gropius, tá, esse fundador dessa escola de Bauhaus, ele vai ter uma certa tretinha com Oscar Niemeyer, tá? Porque na escola de Bauhaus, depois se tiverem interesse de pesquisar arquiteturas ou até influência mesmo da escola de Bauhaus, aqui em Brasília tem muito disso, tá? As torres do Congresso, os retângulos, né, da formalidade geométrica dos ministérios. Esses elementos eles são mais característicos da escola de Bauhaus, só porque ao mesmo tempo o Oscar Niemeyer vai trabalhar muito a questão da suavização e também da sensualização da forma. Então, essa forma, né, que Oscar Niemeyer ele traz num contexto até meio que cafajeste, né, falando da forma das curvas femininas, isso vai ser explorado. Então, você tem, por exemplo, nos trabalhos de Oscar Niemeyer, linhas retas, você tem dois retângulos, né,
na vertical, e você tem as bacias, né, que são formas mais curvas. Então, são desdobramentos, né, desses trabalhos de Oscar Niemeyer, tá? Então, esse aqui entra como uma obra do Paz, tá? Vocês, como brasilienses, é obrigação dar um rolê por este lugar, até mesmo porque vocês precisam ter argumentos sobre nossa cidade, tá? Jackson Pollock foi um artista do pós-moderno. Existiu um movimento que foi chamado de minimalismo. No movimento minimalista, eles trabalhavam as formas geométricas e com pouca quantidade de informações visuais. Tá? Essa era a base do movimento minimalista. O movimento minimalista ele vai surgir exatamente depois do expressionismo abstrato. Tá? Isso aqui é expressionismo e isso aqui é abstrato. Nós vimos lá o expressionismo em algumas obras, ainda hoje, né? Vimos figuras que literalmente, né, eram figuras, formas figurativas, e eram carregadas da questão da expressividade, tanto pela aparência, pela expressão do rosto, do olhar e por aí vai, como também pelas cores que eram exploradas. No caso de Jackson Pollock aqui, ele trabalhava essa outra vertente do expressionismo, tá? Que é o expressionismo, está lá no modernismo. Expressionismo abstrato já está aqui a partir de 1950, tá? Ele está aqui no pós-moderno. E o Jackson Pollock, tá, ele sofre um acidente muito cedo, e o Jackson Pollock ele se destaca na pintura, tá? Então é engraçado que, por exemplo, quando falamos das artes de um modo geral, até chegarmos, né, na segunda metade do século XX, é quando os Estados Unidos começam a ser uma potência artística, tá? Normalmente, os outros movimentos, eles eram provenientes da Europa, tá? Só uma coisa sobre a obra O Acordeonista, tá? Do Pablo Picasso. Esse cubismo, tá, ele vai ser influenciado pelo Paul Cézanne, tá? Só que ele também, para Pablo Picasso, ele vai ser influenciado pelas máscaras africanas, tá? Então, a cultura africana, ela vai influenciar diretamente no que vai ser o movimento expressionista, ou o movimento cubista, tá? Ou seja, cubismo, ele vai ser influenciado por Paul Cézanne, lá do pós-impressionismo, porém, ao mesmo tempo, a influência da cultura africana, principalmente as máscaras africanas, elas influenciam Pablo Picasso. Inclusive, uma das obras que vai marcar isso é a obra Les Demoiselles de Avignon, tá? Que é uma obra que é representada algumas mulheres e que elas estão como se estivessem com máscaras primitivas, porém dá para a gente reconhecer as formas dos corpos e por aí vai, tá? Ela não entra nesse sistema tão abstrato como, por exemplo, essa obra do acordeonista, tá? Então, vamos lá, voltando para onde estávamos. Então, tá? Pós-expressionismo abstrato. Nesse expressionismo abstrato, ela tem uma relação muito forte com a arte performática também, tá? Jackson Pollock vai fazer vários ensaios, tá? Esse aqui, por exemplo, é o número 30. São obras grandes, tá? São painéis grandes, são telas grandes. Essas telas, normalmente, elas ficavam no chão, ele pegava, por exemplo, uma vareta ou um pincel numa lata de tinta e ia esguichando, ia deixando nessa tinta escorrendo nessa superfície. Então, a gente percebe, né, cores diferentes aqui, tem branco, tem o preto, e a gente percebe que foram cores que foram escorrendo. O que é interessante sobre o expressionismo abstrato, mais necessariamente sobre essa obra, tá? Ela tem uma relação com a arte performática e a gente consegue perceber quais foram os gestos feitos por Jackson Pollock no momento em que ele estava compondo essa obra, tá? Beleza? Então é isso. Isso aqui é uma obra pós-moderna, tá? Essa obra, Santa Ceia Moderna, ela é uma obra que está na fachada de uma igreja lá no Rio de Janeiro, na Boa Viagem, tá? Na igreja de Boa Viagem. É uma obra que ele vai fazer a representação, tá aqui no caso de Acme, que é um grafiteiro, tá? Essa obra é um grafite.
A exemplo do Menino Faminto com a Bola de Futebol, que era uma obra do Paz anteriormente. Nesta obra, ele faz uma releitura, né, da obra de Leonardo da Vinci. Por que a gente diz que é uma releitura? Perceba que ele vai trazer o mesmo tema, né, que seria a Santa Ceia. Ao mesmo tempo que ele traz a relação da Santa Ceia, ele compõe um ambiente. Neste ambiente, ele vai trabalhar a questão da perspectiva lá na obra do Leonardo da Vinci. Existem, né, essas janelas aqui. Lá no Renascimento ele vai trabalhar aquela questão, né, do fundo matemático. No Renascimento ele vai trabalhar muito a questão da racionalidade. Aqui ele vai fazer uma representação dessa Santa Ceia onde o Cristo é negro, né? Ou seja, é uma obra que está no morro. Então ele traz esse paradoxo, né, do perigo, né, que existem em alguns morros no Rio de Janeiro por conta do tráfico, da milícia e por aí vai. E aqui ele traz um momento de harmonia, né? Percebam que o Cristo, ele é negro, existem outras figurinhas negras aqui também, tá? Neste grafite. Mas, ao mesmo tempo, perceba que ele traz também outras pessoas de pele diferente, de veste diferente, tá? Ou seja, a obra, de um modo geral, ela fala sobre essa questão ela pode falar sobre a questão da miscigenação, mas, ao mesmo tempo, ela pode falar também da comunhão dos povos, tá? Percebam que é mais um encontro harmônico do que propriamente um confronto sobre determinadas raças. Isso a gente percebe até mesmo no semblante de todas essas pessoas que estão representadas aqui na obra, tá? Então ela vai ser muito mais de confluência do que de separação, tá? Uma obra que acredito que talvez ela não vá ter uma questão tão complexa, mas que ela vai trazer essa questão social e principalmente essa questão moderna, tá? Esse olhar moderno que é o que o artista faz. Santa Ceia, de Leonardo da Vinci, foi uma obra que foi construída lá no período do Renascimento, lá no século XV. E aqui uma obra moderna, né, que foi feita em 1917, já no nosso século. É um grafite, é uma intervenção urbana, ou seja, ele intervém no espaço urbano, e é uma obra contemporânea. Então, quer Lygia Clark, tá? Lygia Clark, ela vai ser uma artista de extrema importância para a arte brasileira, principalmente quando a gente fala nessa questão do que acontece, né, de 1950 para cá. Existiu um movimento concreto, que foi um movimento extremamente racionalizado, tá, pelo qual Lygia Clark fez parte, só que Lygia Clark ela acaba, junto com alguns outros artistas, como, por exemplo, o Hélio Oiticica, fundando um movimento neoconcreto. Tá? Então, nesse movimento neoconcreto, eles não vão trabalhar somente com formas muito racionais. E Lygia Clark ela vai ser uma experimentadora, tá, dentro desse contexto. Ela vai criar vários objetos sensoriais, tá? Inclusive eu estava fazendo trabalho do mestrado que era sobre as máscaras sensoriais de Lygia Clark, tá? No caso dessas obras, são duas roupas, tá? A ideia é que essas roupas elas sejam vestidas, uma por quem tem um corpo parecido com o corpo masculino e uma para quem tem um corpo parecido com o corpo feminino, tá? E é interessante que esta obra, por exemplo, o homem que veste uma roupa que ela traz características do corpo da mulher, então ela vai ter alguns elementos, tá, esses elementos sensoriais, e fará com que essa pessoa tenha sensações, que essas sensações podem ser relacionadas ao sexo oposto, tá? E também vice-versa. Então, a Lygia Clark, como uma artista contemporânea, ela também está dentro dessa ideia de contemporaneidade, que é Lygia Clark, Lygia Pape, o próprio Hélio Oiticica, tá? Então, esses artistas, eles trarão uma nova linguagem e eles trarão também outras formas de análises formais. Uma coisa interessante sobre o trabalho de Lygia Clark é exatamente a questão de que o espectador ele interage diretamente com a obra de arte. Para ela, como uma experimentadora, neste momento em que essa obra está exposta num museu ou numa galeria sem que haja interação do público, nesse momento não vai estar vendo a funcionalidade efetiva dela, tá?
Essa funcionalidade efetiva só ocorre no momento em que o público tem um contato direto, um contato de primeiro grau, um contato de toque com essas obras, tá? Então, ela vai criar lá as máscaras sensoriais, os bichos, né, que é uma sequência de objetos que eles são manipuláveis e cada espectador ele poderia, né, explorar diversas possibilidades que aquele objeto tem, por aí vai. Neste caso aqui, ela já traz esse outro contexto, tá? Dessas roupas que são vértices, tá? Elas funcionam, elas têm potência no momento em que são utilizadas. Esta obra é uma obra de Arthur Barril, de 1970, tá? Como nós falamos anteriormente, o período da ditadura militar ele vai interferir diretamente na produção artística, principalmente depois do ato institucional 5, tá? Quando acontece esse ato institucional 5, a mobilidade do povo ela vai ser podada, ou seja, você não vai ter direito de fala, você não vai ter direito de atos, então foi um período extremamente sombrio, principalmente para quem tinha relações políticas, como, por exemplo, os artistas, eles estavam ligados a ideais, e eles eram contra aquele sistema que havia sido instituído aqui no Brasil. O Arthur Barril, ele vai pegar essas trouxas, tá? São lençóis. Dentro desses lençóis tem sangue, tem vários objetos, tem ossos de animais, tá? Então ele vai expor isso, tá? E a ideia desse artista expor seria uma forma de questionar, né, o regime, a dureza daquele momento em que o Brasil estava vivendo, tá? E o que acontece? Essas trouxas, tá, inicialmente elas vão ser expostas em museus, tá, espaços institucionalizados, só que depois da exposição, essas trouxas, elas serão despejadas tanto em terrenos baldios do Rio de Janeiro, quanto também de Minas Gerais. E olha só essas trouxas. As pessoas que viam, a primeira impressão em que eles tinham é que existia um corpo esquartejado, ou pelo menos parte, né, de corpo humano. Tendo em vista que lá dentro tinha ossos, tinha carne de animal, tinha sangue, e além do mais, ela era esfaqueada, ela tinha algumas marcas de perfuração. Então, quem via aquilo ali ficava horrorizado, tá? E quando, por exemplo, essas obras elas foram expostas nesses terrenos, tá? As pessoas que viam aquilo ali chamavam a polícia, peritos, ou seja, várias investigações eram feitas para saber o que de fato tinha ali dentro. Só que quando eles abriam, percebiam que não se tratava de um corpo humano, mas que, né, numa época de ditadura militar, era complicado as pessoas terem liberdade de expressão, falar sobre o que eles queriam. Então, essas relações, né, elas acabam se estabelecendo e fortalecendo um ativismo artístico contra a ditadura militar, porém, claro que sem muita expressão literal, né? Ou seja, outros modos de expressão eles precisavam acontecer. Isso vai acontecer na música, isso vai acontecer nas artes visuais, tá? No meio das artes, de um modo geral, essa nova busca, essa perspectiva, essa forma de simbólica, né, de falar, ela passa a ser ato comum entre os produtores de arte, tá? Então, essas foram as obras do Paz, da terceira etapa. Espero ter contribuído com vocês, tá? É interessante que vocês deem uma olhadinha principalmente naquelas obras das ilustrações críticas. É interessante que você dê uma olhada também nas outras, porque pode ser que qualquer uma delas venha a cair na prova, tá? Então, de um modo geral, pessoal, espero ter contribuído com vocês. Espero que vocês façam uma ótima prova e que essa vaga seja de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau.